Eu quero saudar todos com a graça e a paz, amém? Quero dar o meu bom dia aos irmãos, assim como o diácono Manassés falou, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, qual é o capítulo hoje? 1 Coríntios, no capítulo 7. Como é um capítulo extenso, 40 versículos, hoje nós iremos nos ater apenas do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua mulher. E sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo não com concessão, e isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, de um modo ou de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-vos que seria bom se permanecerdes no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém? Meus irmãos, esse texto, esse capítulo 7, nós vamos trabalhar muitas questões em relação à família, muitas questões em relação ao âmbito conjugal, matrimonial. Vai ter uma palavra também para os solteiros, vai ter uma palavra para os viúvos, as viúvas, mas dentro do contexto matrimonial. E aí é interessante porque eu já disse aqui na escola de pregadores, na primeira aula que nós tivemos na segunda-feira, os irmãos que estavam aqui podem lembrar, que para a gente entender o texto, para a gente fazer uma correta hermenêutica do texto, nós precisamos entender o contexto, entender o motivo, qual era o que estava acontecendo na época para que aquilo fosse dito, e aí é o contexto. Por que o escritor escreveu aquilo? Entender o contexto. Entender o porquê o escritor escreveu aquilo. E aí, só depois disso, a gente pode trazer a tipologia ou trazer a interpretação para os nossos dias atuais. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai pegar um contexto que não é o nosso, um contexto daquela situação, e tentar incluir a força ao nosso contexto, e nós iremos errar. Por quê? Porque, vamos pegar um exemplo bem prático e simples. Paulo diz que a mulher na igreja use o quê? O véu. As mulheres aqui estão usando o véu? Por quê? Porque é um contexto, Paulo escreveu, para um contexto na época, certo? Que não se aplica ao nosso contexto hoje. Então, para entender essa situação do véu, a gente tem que entender o contexto da época, a aplicabilidade no texto para a época, e só assim tentar exportar para a nossa realidade hoje. E isso que nós também estamos, desde o início dos estudos da carta de Paulo, nós estamos sendo fiéis a essa linha de raciocínio hermenêutico, certo? Então, para entender esse texto também do capítulo 7, que é a ideia de perguntas e respostas sobre o matrimônio,
sobre o casamento, nós precisamos entender o contexto da igreja de Corinto. Eu falei semana passada. Qual era o contexto da igreja de Corinto? Uma igreja que era gentia, né? Era uma igreja que estava na cidade grega, né? Povo pagão, né? Não tinha a doutrina da igreja de Israel, né? A igreja ali de Judá, né? A igreja judeia. Era uma igreja que estava numa cidade extremamente, que vivia a porneia. Eu falei isso na semana passada. O que é a porneia? Pornografia, né? Ela estava não apenas vivendo a pornografia, mas ela era incentivada na igreja. A pornografia naquela cidade era incentivada. Por quê? Porque ela tinha templos, o templo de Afrodite, o templo de Baco, que eram pseudos deuses gregos, que incentivavam a prática sexual ilícita. E quando a gente fala de porneia, é todo tipo de ato sexual, seja fora do casamento, pular a cerca, seja como solteiros, as pessoas são namorados e noivos e estão vivendo uma prática sexual ativa, é pecado, é porneia. Vivendo hoje no nosso contexto, olhando sites pornográficos, né? Tudo isso no contexto voltado para a área sexual é porneia. E a igreja de Corinto estava vivendo esse contexto. Não apenas vivendo, mas sendo incentivado à prática. Certo? Outra ideia também é que a igreja ainda vivia a perseguição de Roma. Certo? Perseguição romana. O imperador romano se achava um deus que vivia aqui no mundo. E a igreja, a qualquer momento, o irmão poderia ser preso, o irmão poderia ser questionado e ser levado preso ou até morto, né? Açoitado, chicoteado. Então, a igreja vivia um contexto de medo também, né? Então, o que os soldados romanos faziam? Os soldados romanos chegavam, né, sabiam ou tinham suspeitas que aquele irmão era cristão, que aquela pessoa, aquela família especificamente, era cristã, seguia a Jesus. Esses perturbadores, né? Os cristãos eram conhecidos como perturbadores, como pessoas que estavam contra o Império Romano, que estariam tentando fazer um levante contra o Império. Então o soldado, quando tinha uma suspeita, ele pegava a família toda, né? Massacrava o marido, dizia: negue a Jesus, aceite o imperador como sendo Deus aqui na terra, dobre-se a ele, curve-se a ele. Ele dizia: não vou me curvar, não vou aceitar, o meu rei é Cristo. Aí o que o soldado fazia? Pegava os filhos, aí massacrava os filhos, dava no filho: vou matar seu filho agora. Aí o que o marido fazia? Na boa parte, dizia: não, vou seguir Jesus. Mas tinha um grupo que tocou nos filhos e dizia: não mexa nos meus filhos. Eu sigo esse imperador aí que você está dizendo, eu sigo, né? E aí eles eram soltos, mas eles apostatavam, né? Tinha pessoas, na boa parte dos cristãos, eles eram fiéis a Jesus. Mas a gente sabe que tinha pessoas que tocou na família, e até hoje é assim, né? Tocar em mim, faça comigo o que você quiser, mas não toque nas minhas filhas, não toque na minha esposa, porque são o meu ponto fraco. Nosso ponto fraco é o quê? É a família. Então percebe o contexto de modo mais amplo, né? Não estou sendo bem detalhista, mas estou sendo amplo por causa do tempo. Uma igreja pagã, né? Formada por pessoas que eram gentias, uma igreja que estava dentro de um contexto da porneia, incentivada às práticas da pornografia, os viés homossexual, inclusive homoafetivos. Uma igreja perseguida, que o Império Romano estava constantemente prendendo pessoas, matando pessoas, né? O próprio apóstolo Paulo, mais na frente, vai ser preso, né? Vai ser condenado, sentenciado ali, por ter ateado fogo no Império Romano, na cidade de Roma. Então esse era o contexto. E aí, baseado nisso, a igreja manda uma carta, a gente viu isso no primeiro capítulo 1,
que a igreja de Corinto manda uma carta para Paulo e perguntam várias coisas, inclusive diz que tem coisas acontecendo lá na igreja. A gente viu nos capítulos anteriores o que estava acontecendo, né? E hoje a igreja vai falar sobre casamento. E aí no versículo 1 ele diz o seguinte: quanto ao que vocês me escreveram, Paulo está respondendo, né, a carta. Olha, quanto ao que vocês me escreveram, a carta que veio para mim, o que chegou ao meu conhecimento, é bom que o homem não toque em mulher. É como o exemplo, né? Até o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dar um exemplo muito interessante, que é a leitura por espelho, né? Leitura por espelho. É como você estivesse chegando aqui na igreja e Manassés está no telefone falando com alguém, você não sabe quem é a pessoa, não sabe o que a outra pessoa está falando, mas pelas respostas de Manassés você consegue ter um filme da história. É ou não? Se você prestar bem a conversa, prestar bem atenção na história que Manassés está falando, no telefone, você consegue ter um filme do assunto que está se passando. E aí Paulo vai dizer isso. Olha, quanto vocês me escreveram, a gente sabe o que foi escrito? Não, a gente não sabe o que foi que a igreja de Corinto escreveu, mas a gente sabe que é relacionado a casamento. E aí ele vai dizer, é bom que o homem não toque em mulher. Por que Paulo vai dizer isso? Porque praticamente, se você vê o título do capítulo, né, ele vai dizer respostas resposta a perguntas. É como se Paulo está respondendo literalmente perguntas que a igreja fez. Como se a igreja estivesse dizendo o seguinte assim, ó, olha Paulo, o homem pode se casar, vamos dizer assim, um exemplo, né? O homem pode ficar solteiro, o homem deve se separar, a gente pode separar, a gente se casou, a gente pode se separar. São essas perguntas que estão chegando para Paulo e Paulo está respondendo. E aí ele continua, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa ou mulher e cada um o seu próprio marido. Então, dentro do contexto que a gente estava, lembrando do contexto, pornografia, incentivando a questão da imoralidade sexual, Paulo está dizendo o quê? Seria bom que o homem fosse igual a mim, solteiro. Contexto lá, certo? Estivesse só. Mas por causa da impureza, que impureza é essa? A pornografia, a porneia que estava acontecendo lá na cidade. As pessoas estavam vivendo um contexto de impureza sexual, de imoralidade sexual. Então ele vai dizer, olha, por causa desta impureza, cada um faça o quê? Tem a sua própria esposa e seu próprio marido. E aí a gente aprende outra coisa. Paulo vai advogar aqui e vai atestar que o casamento é monogâmico. Você não pode ter 2 mulheres, não pode ter 3 mulheres, não pode ter 2 maridos. Jesus certa vez chegou para a mulher adúltera e vai dizer o quê? Dissestes bem, porque até esse que você está não é seu. Não foi isso? Então, veja que Jesus também atesta a monogamia. Você tem que só ter um relacionamento, um marido, esposa. Aí também eu posso falar algo aqui, talvez o YouTube que está cerceando a gente, né? Vai talvez mandar mensagem aí e dizer o seguinte, porque esse texto também é uma rasteira na questão dos relacionamentos homoafetivos. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, né? Você discorda, você vai falar com Deus, vai reclamar com Deus, né? Mas Deus não permite o relacionamento homoafetivo. Dentro do contexto bíblico, dentro do contexto coerente na palavra de Deus, o casamento é entre homem e mulher. Macho e fêmea os criou. E disse o quê? Crescer e multiplicar e povoar a terra. Então, Paulo está aqui já dizendo, tome a sua esposa, tome o seu marido. Certo? O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E aí, não é a ideia de que o homem deve nada à mulher, né? Mas é a ideia de que quando nós casamos, nós temos responsabilidades mútuas. Nós temos responsabilidades no casamento.
Paulo aqui, na verdade, ele vai falar isso. Perceba que o contexto é ato sexual, né? Lógico. Mas eu vou um pouco mais além. Eu vou na ideia de que quando nós casamos, nós temos responsabilidades mútuas. Não apenas o ato sexual, que é um da responsabilidade, mas nós temos responsabilidade com respeito. É ou não? Preciso respeitar a minha esposa. Preciso, nas decisões que eu for tomar, consultá-la também. Porque eu tomo decisões onde eu não chamo a minha esposa para conversar. Porque depois, quando a decisão dá errada, ela vai sofrer também do mesmo jeito. É ou não? Quem sofre é a família. Então, a família, a esposa, o marido, por ser um só no Senhor, um só corpo, precisam estar em sintonia. Certo? Então, o marido dê à mulher o que é devido. E a mulher também dê ao seu marido o que ele é devido. Aqui especificamente sobre a questão do ato sexual. Dentro dessa ideia de porneia, né? Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Rapaz, o que eu já vi de homens, não aqui, mas nessas minhas andanças, e desde que fui ordenado pastor, de homens e mulheres questionando, eu vim falar com o pastor, comigo especificamente, porque pastor, ele tem umas extrapolias aí que eu não imaginava que ele ia pedir um negócio desse. Os casados aqui estão me entendendo, né? Pastor, né? É plantando bananeira dentro do quarto, sei essas coisas aí e tal. E aí, pastor, se eu não fizer, né, vai pegar esse texto e vai dizer que a mulher não tem direito sobre o seu corpo, é o seu marido. E aí, pastor? Né? Vou plantar bananeira ou não vou? Aí o pastor tem que responder coisa que é do íntimo do casal, né? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque tem marido que pega isso para querer dominar a mulher. Para querer ter uma imposição sobre a mulher, que Paulo não está dizendo isso. Perceba que depois, logo em seguida, ele vai dizer que o marido também não tem o quê? Domínio sobre o seu próprio corpo. Quem é que domina? A mulher. Então veja que é uma via de mão dupla. Filha, hoje a gente vai plantar bananeira. Não, filho, hoje a gente não vai plantar bananeira. Esse negócio, estou com a coluna doendo. Se eu plantar bananeira aqui, talvez eu nem levante da cama hoje. Tá certo, filho, não vamos plantar bananeira hoje. Vamos para o conhecido, né, que vocês sabem aí, o mais comum. Então, é o que, Eduardo? Hoje se segure, viu? Se segure hoje. Então, perceba que há uma cumplicidade no leito. Uma cumplicidade no leito. Né? Então, e aí os solteiros que aqui estão, não escutem, tá? Abre os ouvidos aí. E aqui também trazendo para o contexto histórico aqui, Paulo está quebrando paradigmas também. Porque tem muita gente que acha que Paulo foi machista, né? Paulo foi um cara, Paulo foi machista, Paulo disse que a mulher na igreja tem que estar calada, não sei o quê. Por quê? Porque não entende o contexto. Aí acha que Paulo, né? Mas veja, Paulo nesse versículo aqui está quebrando paradigmas. Paulo está igualando a mulher ao homem. Paulo nem está sendo feminista, nem também está sendo machista. Paulo está dizendo, olha, como Deus diz que depois que casarem serão um só, no leito, o corpo da mulher não é dela mais não. E o corpo do homem não é dele mais não. Um pertence ao outro. Eu disse aqui no casamento de Leandro, nós temos que entrar num relacionamento para fazer o outro feliz. Nós temos que estar em um relacionamento para ser bênção na vida do outro. Não satisfazer os próprios interesses, os meus próprios desejos, né? As minhas próprias vontades. A vontade dela ou a vontade dele fica aqui no cantinho. Primeiro eu, segundo eu e depois terceiro eu também. Aí no quarto, aí pode ser que... no quarto eu também.
principalmente no quarto, né? Com eufemismo mesmo. Então, não pode um relacionamento estar assim. Precisa-se ser bênção na vida do outro. Aí ele continua, né? Não vos priveis uns aos outros. Tem mulher que fala o seguinte: olhe, se você for para o jogo de futebol, hoje não tem. Né? Olha, se você não fizer isso, se prepare, é um mês, né, de jejum. Aí o marido, né, pelo amor de Deus, começa a suar, né? Aí desiste do jogo, filha, eu vou ficar aqui, né? Faz a moeda de troca com o ato sexual. Não pode, né? Não pode você se utilizar disso para negociar coisas que você quer conquistar. Não as pessoas que têm um certo tempo de relacionamento. Isso já passou, né? Essa ideia já passou para pessoas que têm mais de 10 anos de relacionamento. Mas os mais jovens recém-casados têm muito disso, né? Como é? Ah, pois, bichinho, se prepare, viu? Se prepare, quando você chegar em casa, você vai ficar seco. Né? E aí, não pode. Né? O texto vai dizer que nós precisamos, não pode se privar um ao outro, salvo por mútuo o quê? Consentimento. E também semelhante, aqui, versículo 7. Versículo 5. Não vos priveis uns aos outros, salvo por consentimento mútuo, por algum tempo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquele contexto, diferente do contexto de hoje a mídia ou a sociedade, o que a mídia diz? O que a sociedade diz? Ou imprime nas pessoas? Que se você ficar solteiro, você vai ficar para titia. Sangue de Cristo já está sendo. Mas não é isso que a sociedade imprime? Se uma jovem está crescendo, está se dedicando ao estudo, né, está se dedicando à família, ela não quer procurar relacionamento agora, ela quer focar no ideal, ela quer focar nos estudos dela, quer se formar, para depois constituir família, quando tiver numa condição boa. Se essa pessoa, tanto ele quanto ela, pensar assim, a mídia, a sociedade vai imprimir nela que ela ou ele vai ficar para titia ou titio. Que é uma pessoa que não é querida, que é uma pessoa rejeitada, né? Vai começar brincadeiras na igreja, né, Tassiana? Casa, rapaz, tem gente para tu aí, em casa porque não quer, né? Salve Eduardo, né? Aí vai ter os casamentos coletivos aí, Tassiana. Oportunidade, né? Oportunidade não vai faltar. Estão dizendo ali atrás que já tem 3 pretendentes para você. Meu Deus. Então, perceba que hoje a mídia faz isso, né? Então, hoje principalmente no âmbito eclesiástico, na igreja, se estimula o casamento. Às vezes o cara está namorando 1 ano, e aí vai casar quando? E aí? Já comprou a casa? Já comprou o imóvel? Calma, estou há 1 ano, nem conheci o namoro, né? E o noivado é para conhecer, né? Não, casamento de crente é no máximo 2 anos. Depois disso, meu amigo, você já está enrolando, né? Aí o cara com medo, né? A mulher também com medo, aí vai e casa despreparado ou fora do contexto sólido, né? Ou talvez com medo daquele estereotipo, né? De dizer, já estão pulando a cerca. Por quê? Porque é natural. A igreja tem um contexto hoje de dizer, está 4 anos junto, tu não acha que não caiu, não? Né? Então, para não ter essa imagem, a pessoa vai lá e casa. Hoje, no contexto. No contexto do apóstolo Paulo da igreja de Corinto, não. No contexto do apóstolo Paulo, era aconselhável ficar solteiro. Era o contrário. Veja que o próprio apóstolo, ele vai aconselhar o quê? Bom seria que vocês fossem como eu, solteiro. Paulo, inclusive, ele imprime isso. Olha, bom seria que você fosse solteiro. Mas por causa do quê? Da impureza, é melhor você casar do que se abrasar.
casar do que pular a cerca. Por quê? Porque as pessoas naquela época tinham a impressão de que o ser solteiro trazia uma ideia mais de santidade, de se manter puro, né, de se manter naquele celibato. O próprio Jesus se manteve puro, não teve esposa. O apóstolo Paulo, há quem diga que ele foi casado e a esposa deixou, há outro que diga que ele foi viúvo, há outros que digam que ele realmente nunca casou, enfim. Mas nesse contexto, Paulo estava sozinho, né? E aí, naquela época, Paulo vai dizer, olha, se você puder ficar solteiro, se você puder ficar puro, se você puder ficar em integridade com o Senhor, fique igual a mim, solteiro, mas se não conseguir segurar, case. Mas não é casar de qualquer jeito, não. Você precisa casar, mas perceba, o seu corpo não é mais seu. O seu corpo agora é da sua esposa. E mulher, o seu corpo não é mais seu agora. O seu corpo é do seu marido. Quem está entendendo diz amém. Então vamos continuar. Verso 5. Não vos priveis uns aos outros, né, por talvez consentimento mútuo. Falta o restinho do 5, realmente. Dedicardes a oração. Então perceba, você casou, pastor, eu posso, é como a igreja de Corinto diz assim, Paulo, eu casei, eu posso parar de ter nenhum ato sexual com a minha esposa para me manter puro, para tentar ter uma vida de oração. Paulo vai dizer, olha, não se prive a sua mulher, não se prive ao seu marido, a não ser que você chame ela ou chame ele para conversar. Façam um voto a Deus de se naquele período de tempo vocês não se privarem desse momento, mas para fazer o quê? Dedicar-se à oração, dedicar-se à palavra de Deus, dedicar-se a ser santo. É você fazer um voto a Deus por uma causa, por uma situação, por a sua santidade, por um curto período de tempo, e se for os dois em consentimento. Certo? Não pode o pastor, eu estou vivendo uma vida de santidade agora. Mulher, não posso me ficar impuro. Porque se eu me deitar com você, mulher, eu ficarei impuro. Fica aí. Quando Deus mandar, eu voltarei a ter com você no leito matrimonial. Né? Até a voz muda, né? Voz de santidade. E a mulher, filho, pelo amor de Deus. Estou no período fértil. Né? Quero, né? Deus está pedindo aí que a gente tenha um filho, um menino, e você nada, 0 a 0. Quanto tempo isso aí vai acabar? Que santidade é essa? Né? Não pode. Tem que ser mútuo. E aí, no finalzinho do versículo 5, ele vai dizer, novamente, não tardeis, né, ou dedicar-vos à oração e novamente vos ajuntardes para que o quê? Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja como Paulo vai ser sábio em dizer, olha, se você demorar, Satanás vai tentar. Tem uma filosofia hindu que não é coerente na sua totalidade, mas em parte ela é coerente. E a filosofia hindu para o casamento, ele vai dizer o seguinte, que se a mulher, Manassés, se a mulher trair, né, pular a cerca do casamento, a culpa é do homem. A filosofia hindu vai dizer isso, que se a mulher trair, a culpa é do homem. Por que a culpa é do homem? Porque não deu atenção à mulher devida que ela precisa. Está coerente, né? Mas o restante, não vou dizer, perde um pouquinho o sentido, porque é o único ponto na filosofia hindu que a mulher tem direito. O restante, o homem tem direito em tudo. Então, não está coerente em 100%. Mas tem um pouco de verdade. Por quê? Porque nós precisamos cuidar um dos outros. Satanás vai tentar, meu amigo. Satanás tenta você estando bem no seu relacionamento. Imagine você, em determinados momentos, se privando um ao outro. No seu trabalho vai aparecer aquela mulher enviada do inimigo, cheirosa, passando por você. O homem também, do mesmo jeito, vai passar um menino perto de você, dando atenção.
Rapaz, você está bonita hoje. Rapaz, que perfume. Aí você grita, esse perfume é para o meu marido. Né? Aí ele já... Mas se você... Foi eu. É Arbon da Boticário. Né? É um Natura que eu comprei. Olha, cheira aqui. Vai, rapaz. Inimigo, né? Acabou-se. Né? É um Natura. Fedorento, arretado, mas o cara está mal intencionado. Eita, realmente, ó, tá de parabéns, viu? Então, Satanás, atenta, meu irmão. Precisamos estar alertas. 7, né, agora? Ou 6, né? 6. E isso vos digo não como concessão, na verdade, isso eu estou dizendo a vocês como concessão e não por mandamento. Paulo está concedendo uma válvula de escape. Paulo está sendo, né, não está batendo o martelo dizendo que é mandamento, não é concessão. Mas para que essa concessão? Para se privar por pouco tempo. Percebe? Paulo está dizendo, não é que Paulo está falando do casamento, Paulo está dizendo, olha, eu vou dar uma liberação a você, né, uma concessão, para que nessa circunstância, e apenas nessa circunstância, de viver uma vida de dedicação, de consagração, de oração, vocês de forma mútua possam ter um momento de privação. Fora isso, não pode. O que é do homem, a dívida do homem pague à sua mulher e a mulher pague ao homem. Verso 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro, de quê? De outro. O que Paulo está dizendo? Bom seria que todo mundo fosse igual a mim. Mas não tem condição. Cada um tem o seu próprio dom. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem gente que foi feito para casar. Tem gente que não consegue. Pastor, pelo amor de Deus, ore para Deus mandar minha tampa. Pastor, olha só, meu Deus do céu, todo mundo tem tampa, todo mundo tem a sua panelazinha, e eu estou sozinho, eu estou sozinha. Pastor, ore, bota a igreja para orar, faça 15 dias de oração, faça uma campanha de oração para Deus mandar os homens. Rapaz, calma, que desespero é esse? Tem gente que não consegue, já tem gente que não. Eu vou esquentar a minha cabeça agora com um cara que vai tirar o meu pensamento do estudo, vai tirar meu pensamento, né, do projeto que eu tenho. Não é o momento agora de me preocupar com isso, eu vou me preocupar com isso lá na frente. Né? Vai chegar um momento, no tempo de Deus. Então perceba que Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem gente que foi feito para ficar solteiro. Tem gente que foi feito para casar. Tem gente que, enfim, mas... Aí ele vai dizer o restante. E aos solteiros, verso 8. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Né? Ele está mais uma vez fortalecendo a ideia de que seria interessante você ser solteiro. E aí eu reforço que é para o contexto da época. O contexto da época que, além disso... Por que, pastor, ele fortalece a ideia de ser solteiro? Primeiro que o solteiro ele tem mais tempo para o Senhor. Né? Ele tem mais tempo, ele consegue dividir. Não tem tanta divisão do seu tempo. Porque hoje, quem é casado sabe. Você tem que ter o tempo para a sua família, você tem que ter o seu tempo para seus filhos, sua esposa, você tem que ter o tempo para ir fazer a sua feira, você tem que ter tempo para ir ensinar os filhos a estudar. Então, o seu tempo ele reduz. Certo? Você é solteiro? Não. Solteiro tem muita responsabilidade, a menos que já saiu da casa dos seus pais, aí você tem algumas outras responsabilidades, mas tem mais tempo. Né? No contexto da época, se a pessoa fosse casada, quando os soldados fossem prender, eles prendiam primeiro quem? O marido. Aí depois, quando o marido não cedia, o que ele fazia? Ia nos filhos, ia na esposa. Então percebe que para servir a Deus naquela época, em família, era muito mais difícil.
Entende o contexto? Era mais difícil por causa da perseguição. Além da perseguição, a questão da imoralidade. O cara estava casado, a esposa ficava em casa e ele ia ter atos sexuais com as sacerdotisas lá de Afrodite. Entende? Se a mulher dissesse que não tinha nada, ele sabia que ia ter lá. Então não tinha tanto problema, era uma imoralidade sexual. Então esse era o contexto, por isso que Paulo advoga a questão da que você ficar solteiro. Hoje, no contexto, é uma outra realidade, né? Hoje, né, se passar muito tempo, né, 80% vai ser caracterizado de que já está vivendo abrasado. Né? Tem gente que acha que é tranquilo. Não, vou juntar, pegar aí uma casa, aluga uma casa, tiro ela da casa do pai dela, a gente se junta aí as roupas, né? Tem um ditado que diz, né? Junta os panos aí e tá tudo bem. Aí não deu certo, não casou mesmo, né? Ela volta para a casa da mãe dela, do pai, e eu volto para cá, vou ficar, e aí arrumo outra, né? No questão do namoro também, esse aqui não deu certo, vou procurar outro, esse aqui não deu, não, porque ele não tem dente, não, porque esse daqui, ele é... Vou fazendo os test drive, não, porque o cabelo desse aqui é crespo, não, aquele ali é o cabelo liso, pastor, porque eu gosto mais de um tipo de índio, né? E aí vai, testando, né? No final, meu amigo, tanto para a mulher quanto para o homem, vai ficar a sua imagem de vassoura, né? A vassourinha, né? Passa varrendo, leva todo mundo. E você vai ficar com o pior da cesta, viu? Não fica, a não ser que for a vontade de Deus, misericordiosa, né? Mas se você... não sou para qualquer um, não. Eu tenho meus, né? Tenho meus predicados, né? O botijão está cheio, né? Minha mãe e meu pai investiu em mim. Estudei numa escola pública, mas fui limpinho, ia limpinho para a estola, né? Meus dentes eram escovados. Porque eu vou querer qualquer tipo de pessoa? Não, tem que ter um critériozinho. E não ficar, né? Testando. E aí, rapaz, namorado, eita, que bênção. Na outra semana, pastor, ele me deixou. Rapaz, o que foi? Não, ela disse que eu tinha cheirinho de boca. Esquece isso, rapaz. Vai, serve a Deus, vai-te embora. Passa um tempo aí sem te relacionar agora, né? Te dedica, vai. Aí, com 15 dias depois, pastor, Deus mandou a benção. Olha, eu orei, ele é o homem de Deus. É a mulher de Deus. Pedi confirmação. Orou quanto? Não, orei ontem de tarde. Então, peraí, menino. Você está orando, né? Pedindo confirmação a Deus. Procura saber dos pais dele, né? Dos pais dela. Se eu fizer um censo na igreja, em todas as igrejas, hoje, dos namorados que começaram a namorar, se eu perguntar, você antes de namorar perguntou quem eram os pais, ou foi lá o pai perguntar se ele é um bom filho, eu acho que deve ser 0,001%. Perguntou? Pronto, está no 0,01% Davi. Né? Por quê? Porque se ele for um bom filho ou ela for uma boa filha, tem tudo para ser um bom marido e uma boa esposa. Sabia disso? Se ele for um bom filho e um bom marido, ou uma boa esposa, uma boa filha, dará tudo para ser um bom marido e uma boa esposa. Chega. Manassés, Thaís, não é um exemplo. Manassés, na época não tinha afinidade com Manassés, mas com Sandra, né? Sandra, dona Sandra, como é Lucas? Aí a mãe, né? Vai vender o peixe, né? Meu filho é muito bonito, né? Meu filho é bonito demais, rapaz, olha, é uma benção. É assim, ele faz isso, faz aquilo, não sei o que, tal coisa. Aí ela, rapaz, mãe é mãe, né? Vou perguntar ao pai. E aí, seu Manassés, como é Lucas em casa? É um bom filho, né? Ou então manda o pai dela, né? O pai vai perguntar. Estou dando um exemplo, viu, Thaís? Me perdoe. Só para bem deixar contextualizado aqui.
Então, essa é a ideia de você ter esse momento de conhecer, né? Você não está matando cachorro a grito, não. Tem calma. Vai orar, vai se dedicar ao Senhor e no tempo dele, ele vai mandar alguém para você. Amém? Amém, Tassiana? Amém. Para terminar, que já estamos passando bem a hora. Verso 9. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que é viver abrasado? Viver que não são casados, mas vivem uma vida sexual ativa como se fossem casados, né? Você não consegue se conter, você está no relacionamento, você é solteiro, está namorando, está noivado, mas está vivendo uma vida que fosse casado, você está vivendo abrasado. Então case, resolva essa situação, em nome de Jesus, né? Então perceba que é um início aí de relação acerca do casamento. A gente vai ver na semana que vem a ideia da separação. Paulo, pode se separar? Não pode. Como é que pode? Tem alguma condição? É isso que a gente vai ver semana que vem, certo? Então, não perca, estaremos aqui, se Deus assim permitir. Amém? A tua palavra